Amém, meus queridos irmãos. Não precisaria nem dizer da grande alegria de estar com vocês aqui, da honra, privilégio de ter sido convidado para estar com vocês neste final de semana e juntos podermos desfrutar da palavra de Deus. Amém? Amém? E eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema a base do reavivamento. Amém. Amém? Amém. E eu gostaria de ler um versículo que está em Abacuque. Não sei se eu sei achar aqui, Abacuque. Vamos ver se a gente acha, né? Sim. Bíblia Nova. Abacuque, capítulo, se eu não me engano, capítulo 2. Vou procurar aqui. Na verdade, essa aqui não estava no script, mas o Senhor, Ele gosta de falar o que Ele quer. Amém. Não o que nós preparamos, né? Aviva. É Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Como eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada e a maioria não usa, a não ser que você use o seu celular, eu vou ler para vocês, tá certo? Abacuque 3, versículo 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Existem outras versões, deixa eu ver se eu acho aqui, que podem nos ajudar a entender melhor essa questão da... ver se eu acho aqui, essa questão do que está no original, em hebraico, desse versículo, tá certo? Senhor Jesus. Eu acho que eu não tenho aqui. Eu fico devendo isso a vocês. Mas o importante é o seguinte: aviva, Senhor, em algumas versões fala, na presente era, na era atual, aviva, Senhor, a tua obra. Irmãos, o que o Senhor tem falado para nós, principalmente no livro de Neemias, é que de tempos em tempos a igreja precisa de um reavivamento. E na história da igreja, falando de Neemias, porque Neemias está no Velho Testamento e serviu de base, né, para algumas mensagens que nós falamos nesses últimos meses. E havia, vocês sabem, havia aquele problema do cativeiro de Jerusalém, 70 anos de obra parada, 70 anos onde o testemunho de Deus tinha sido apagado, tinha sido deixado de lado. Mas o Senhor, o próprio Deus, tinha prometido que 70 anos depois, Ele teria misericórdia deles e os traria de volta para Jerusalém. A questão é que Jerusalém estava desolada, destruída, queimada as portas, derrubados os muros, o templo tinha sido queimado, derribado, os utensílios do templo tinham sido levados para a Babilônia. Enfim, por causa da idolatria, principalmente por causa da idolatria, o povo de Deus sempre entrou em fase de degradação. Então, o primeiro ponto que a gente precisa aprender é que nada pode tomar o lugar de Deus. Em nossas vidas, Deus em primeiro lugar. Eu vou fazer um contexto nessa mensagem, uma apresentação em cima dos 5 solas da reforma. Talvez para alguns aqui nunca ouviram falar nisso, mas os que leem e tudo mais, conhecem um pouco a história. A reforma protestante do século XVI, ela está resumida em 5 somente. Sola, é porque foi
originalmente foi escrito no latim, e isso foi conservado até hoje em latim, mas tem a sua tradução. Sola, solis, solus, tudo isso significa somente. Então, daqui a pouco nós vamos ver o que é que somente nós precisamos, amém? Mas, como eu ia dizendo, isso é importante por causa desse período de decadência. Sempre o povo de Deus, tanto no Velho Testamento como na história da igreja, teve problemas com idolatria. Idolatria é colocar qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer homem, qualquer pensamento, qualquer causa no lugar de Deus. Tá? Então, e Deus nunca aceitou esse tipo de viver do povo, e naquela época mandou o Império Assírio, que levou todo o reino do norte de Israel, e o reino do sul, um pouco tempo depois, também não se arrependeu, e aquelas duas tribos de Judá e Benjamim foram levadas para a Babilônia. Para o reino do norte, nenhuma promessa de salvação. Mas para o reino do sul, Deus prometeu 70 anos. Amém? Nós hoje estamos tão felizes aqui, né? Parece que nós fomos agraciados por Deus, né? Houve salvação para nós. Houve retorno às bases. Retorno ao testemunho de Deus. Retorno a Jerusalém. Retorno ao princípio. Amém? Onde eu tenho passado há muita alegria e muito desfrute por esse retorno. Muito bem, então, na história da igreja também houve isso. Depois dos apóstolos, depois dos pais da igreja, lá pelo terceiro, quarto século, a coisa começou a complicar e a igreja entrou em degradação e se tornou um grande sistema com um grande papa, né, governando sobre tudo, e não só a questão do governo, mas a questão do desvio da verdade do Evangelho. E através dos séculos, irmão, não foi só apenas a reforma de Martinho Lutero. Se você estudar a história da igreja, através dos séculos, Deus nunca deixou de ter um remanescente. Amém. Essa é a notícia boa, amém? Deus nunca deixou de ter um remanescente que, mesmo talvez envolto no sistema, envolto nas dificuldades, esse remanescente segurou de uma maneira muitas vezes oculta o testemunho de Deus. Amém? Muito bem, passaram-se 1000 anos desde o século IV, 5, 6 por ali, já no século XVI, em torno de 1000 anos, que a história da humanidade, inclusive, chama aquele período de idade das trevas. Sabe por quê? Porque o primeiro princípio de avivamento no povo de Deus é a palavra de Deus. É a base da palavra de Deus. E quando se perde a base da palavra de Deus, você cai em degradação. Ok? Por causa disso, Deus esteve sempre levantando pessoas. Você pode ver na história da igreja os albigenses no sul da França. Você pode ver aquele líder o Valdo lá, como é que é? Os valdenses, né? Os valdenses, que tinha aquele líder lá, que o meu nome sempre falava, o Pedro Valdo, né? Que foi talvez o cara que inventou comportagem, né? Mas a comportagem dele era boa, porque ele levava a Bíblia. Amém. Ele levava porções da Bíblia e distribuía porções da Bíblia. Amém. Essa aí, ó, vale a pena, tá certo? Vale a pena. Então, o Pedro Valdo fazia isso, e ele era um comerciante que viajava muito, e, claro, naquela época a Igreja Católica havia subjugado, escondido, aprisionado a palavra de Deus. Mas Deus tinha ali, nas encarpas dos Alpes franceses, Deus tinha um grupo de pessoas
e voltou à pura palavra de Deus. Amém. Eu não tenho tempo aqui, mas há muitas histórias disso. Se vocês quiserem entrar em detalhe, até sofrer um pouco e chorar um pouco, vocês podem ler a História da Igreja, 4 volumes de Andrew Miller. Vocês vão, até como eu falei, vocês vão chorar, porque o que faziam com essas pessoas era muito desumano. E existiam certas práticas que é até difícil a gente falar para vocês o que era. E se você acreditar, nem precisa ir atrás de saber o que era, porque você vai chorar muito. Acredite, tá certo? Apenas. E acredite que essas pessoas deram as suas vidas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso foi ao longo dos anos, daquela era de trevas, Deus sempre levantou pessoas, levantou John Hus, ali na Boêmia, 100 anos antes de Lutero, também foi queimado ali, na fogueira. Mas ele profetizou uma coisa, ele falou, Hus, na língua deles original, significa ganso, não é? Ganso. João Ganso. Ele falou, vocês hoje estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos, eu fico todo arrupiado, ó. Daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne que vocês não poderão matar. 100 anos depois, exatamente, nasceu Martinho Lutero. Amém? E aí, todos nós sabemos que a partir daí, Deus teve um grande recomeço, um grande reavivamento na vida da igreja. Porque a palavra, através de Martinho Lutero, e você não pode depositar em Martinho Lutero toda a honra, tá certo? Ele simplesmente foi um homem corajoso, claro, como outros foram, porque no passado muitos morreram, ameaçados, morreram queimados, morreram espetados em postes e queimados no poste. E claro que essas pessoas tinham muito de Deus e muita coragem. Mas Deus usou Martinho Lutero porque Martinho Lutero era uma pessoa de dentro do clero que conhecia as línguas originais, teve acesso à Bíblia, e o Espírito Santo usou esse homem para dar esse pontapé. E claro, junto com ele, naquela época, João Calvino, Zwinglio e outros mais, são homens que, na verdade, se arriscaram. Sabe para quê? Para eu e você estarmos hoje aqui. A Reforma Protestante completou 507 anos ontem, dia 31 de outubro, tá? De 1517, Martinho Lutero fixou nas portas lá do templo, onde era um sacerdote, as 95 teses. Ele ainda estava dentro da Igreja Católica quando corajosamente afixou no templo da igreja, o templo ali, as suas 95 teses. E é exatamente sobre essas 95 teses que eu quero falar hoje para vocês. Vocês querem ouvir? Não. São 95. A sorte, irmãos, é que as 95 teses se resumem em 5, tá certo? E se Deus permitir, a gente pretende aprofundar um pouco e mostrar para vocês que, se não fosse a coragem desse homem, a gente ainda estava adorando ídolos na Igreja Católica. Vocês já pensaram nisso, não? Já agradeceram a Deus por isso? Nós precisamos conhecer a história da igreja, irmãos. E descobrir que nós estamos aqui porque muitos deram a sua própria vida, ou como Martinho Lutero, arriscaram a sua própria vida e não morreu. No caso do Martinho Lutero, não morreu porque Deus tinha um plano especial na vida dele. Martinho Lutero foi para uma conferência
ser forçado a negar o que ele estava fazendo. Ele falou que não negava, a coisa ficou complicada para ele, mas havia uns príncipes que gostavam de Martinho Lutero, deram um jeito de tirar Martinho Lutero daquele lugar e protegê-lo na floresta e levar de volta para casa. E eles souberam tirar da cidade onde ele estava, mas Martinho Lutero prosseguiu meio sem muita cobertura, com algumas pessoas, só que eles souberam que no caminho haveria uma tentativa de sequestro e de morte do Lutero. Então eles pegaram o Lutero, desviaram a rota e levaram o Lutero para um castelo de um desses príncipes que estavam do seu lado, e Lutero ficou aproximadamente, se eu não me engano, bom, eu não vou arriscar não, é negócio de ano, tá? Ano e pouco, 2 anos, alguma coisa, escondido no castelo. Agora vocês imaginem o que é uma pessoa que estava com todo o gás para espalhar as verdades, agora se vê preso, escondido no castelo. Mas aí nós temos uma grande lição para aprender. O que Lutero fez nesse tempo? Lutero orou muito e Lutero leu muito a Bíblia. Não só leu a Bíblia, mas ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, que até então era em latim e o povo não tinha acesso à Bíblia. Agora, de repente, a Bíblia aparece na linguagem do povo. Vocês entendem por que Martinho Lutero não foi morto? Porque Deus precisava fazer mais coisas. E aquela reforma foi importante não só para nós estarmos aqui, mas para a história da humanidade, porque se você conhece a história da humanidade, ela tem um marco no século XVI. Quem estudou história aqui, até mesmo no ginásio, né? Estudou renascentismo, renascença, a gente que visita Itália, Florença, você vê as marcas daquilo, tá? Na arte, na cultura, a invenção da imprensa, a Bíblia sendo o primeiro livro a ser impresso. À medida que o Lutero liberou a tradução da Bíblia, imediatamente Deus levou o Gutenberg a inventar a tipografia. E o acesso à palavra de Deus, que naquela época era através de pergaminhos, de rolos enormes, que gastavam um tempo longo para ser escrito, e não tinham muita, né, disponibilidade, muita quantidade. Ele foi acessado pela humanidade através da imprensa, inclusive com a redução de custo de aproximadamente 80%. Então o povo teve acesso à palavra de Deus com um custo bem mais baixo e com a profusão enorme de exemplares, e isso mudou a história da Europa e mudou a história da humanidade. Amém? E hoje nós do Ocidente não apenas recebemos a bênção espiritual, mas também nós somos abençoados humanamente falando, todos nós no Ocidente. Hoje nós temos os nossos celulares, com tanta tecnologia, com acesso a tanta informação. Vocês imaginem que naquela época ninguém tinha acesso a nada. Hoje você tem isso aqui na sua mão, você canta, você lê a Bíblia, você escuta mensagem, e de vez em quando você usa para fazer uma ligação telefônica, não é verdade? Deus não fez grandes coisas, irmãos? Isso aqui é muito importante para continuar essa profusão, né, da palavra de Deus, e hoje com possibilidade do Evangelho ser pregado até os confins da terra, sem precisar propriamente as pessoas percorrerem todo o globo terrestre. Uma palavra que nós falamos aqui já está sendo, se estiver transmitindo aí no YouTube, já está sendo vista do outro lado da terra. Daqui a pouco o irmão já manda um link para outro, daqui a pouco se espalha por todo lado, não é verdade? Então, irmão, realmente foi uma bênção muito grande, tá? Eu queria então adentrar nessa questão do 5 sola, isso é conhecido dessa maneira,
como sendo a base do reavivamento que nós precisamos hoje, na fase em que nós estamos. Amém? Neemias, então, foi esse homem. Neemias é um modelo para nós, porque na época de Neemias ele restaurou e ele foi um reformador da sua época. E no livro de Neemias nós aprendemos o seguinte, que a oração é o primeiro e último recurso. Tudo começa com oração. O livro de Neemias começa com oração e termina com oração. E no durante tem muita oração. Capítulo 9, quase toda é uma oração. Oração do povo. Oração individual do Neemias e oração coletiva do povo. Essa é a grande lição que nós precisamos aprender com o reformador Neemias. Outra lição, retorno à palavra de Deus, está em Neemias no capítulo 8, e quando a palavra de Deus foi aberta, foi ensinada, foi explicada, o povo fez o quê? Se alegrou, ficou em festa, voltou a desfrutar, voltou a se alegrar e voltou a enviar porções aos que não tinham nada. Ou seja, a alegria que nós temos ao retorno da palavra de Deus tem que causar em nós uma atitude, a atitude de distribuir o que nós temos. Você está desfrutando hoje da porção que Deus está nos dando? Distribua, pregue o evangelho. Neemias restaurou também o serviço dos levitas, restaurou também o cuidado do povo de Deus, das outras tribos, pelos que servem em tempo integral. É uma coisa que nós precisamos pensar nisso também, restaurar esse ponto aqui. A questão da gestão do tempo, a questão do sábado, que estava uma bagunça ali, muito comércio em Jerusalém. Neemias acabou com aquilo, forçou a barra ali, fechou as portas de Jerusalém. Sexta-feira, 6 horas da noite diante, não entra mais ninguém aqui. E parece, né, que ele falou assim, e se vocês quiserem insistir, eu vou para cima de vocês. Mais ou menos assim, na nossa linguagem. Isso porque tinha muito samaritano ao redor ali. A gente fala assim da cidade e tal, e a gente hoje está muito acostumado a morar em cidade grande, e pensa que Jerusalém é um ovo, tá certo? E havia muitas cidades próximas, talvez nessa área da ilha de São Luís, talvez estava ali um monte de samaritano e tal, contra o testemunho de Deus, e querendo bagunçar o sábado. Tá? Neemias restaurou isso aí, ensinando a nós o seguinte: temos que reservar um tempo para Deus. Individualmente, no seu quarto, coletivamente, nas reuniões da igreja e orando em todo tempo e em todo lugar. Esse é um grande reavivamento que nós precisamos. E, finalmente, um viver puro e santo, porque as coisas, os estrangeiros trouxeram um monte de coisa para complicar ainda a casa. As filhas com os filhos dos estrangeiros lá, e os meninos, os filhos, não sabiam falar judaico, a língua de Deus. Falavam meio asdodita e meio amonita. Ou seja, se a gente não tiver cuidado com a pureza, inclusive do corpo, pureza não só do coração, pureza do corpo, da alma e do espírito, nós vamos gerar filhos, não apenas biológicos, mas espirituais, que não vão saber falar a linguagem de Deus. Então Neemias arrancou os cabelos de alguns, fez uma confusão ali, ficou irritado. Ele fala mesmo: eu fiquei muito irritado e espanquei alguns e arranquei os cabelos de outros. Bom, claro que nós não vamos fazer isso, não, mas merece, né? Tem gente que merece, sim ou não, né? Mas não vamos fazer, né? Neemias fez, depois, lembra-te de mim, ó Deus, e tal, né? Orava, Deus abençoava ele e tudo mais. Então, o pano de fundo de Neemias é o que eu quero trazer para vocês. Hoje nós precisamos de uma reforma. Essa palavra reforma, talvez no passado você nunca ouviu isso na vida da igreja. Ah, não, tem que ser restauração, né? A palavra restauração foi muito usada. Mas a palavra reforma é importante, né, Gilberto? Somos aqui da mesma área de engenharia. Reforma é uma obra que se faz em cima de uma coisa que foi deformada.
Daí você tem deforma e reforma. Se a casa de Deus em algum momento foi deformada, ela precisa ser reformada. E esse trabalho de reforma é muito difícil, é muito duro. A gente sabe, né, Gilberto? É melhor você ter um terreno limpinho, bonitinho, meter um projeto em cima, construir tranquilo, muito mais rápido, mais barato. Quem aqui nunca começou uma reforma e errou no orçamento, acertou o orçamento? Alguém aqui não. Não acredito em ninguém que reservou 20 mil reais com uma reforma na casa e gastou 15. Ele gastou 40, 50 e por aí vai. E não termina ainda. E reforma é isso, irmãos. Então hoje nós precisamos entender, nós estamos numa fase de reforma. E reforma requer compromisso, requer um custo alto. Se você não estiver disposto para essa reforma, esse aqui não é o seu lugar. Esse lugar aqui que nós estamos nos posicionando, esse estágio em que nós estamos nos posicionando, é um estágio difícil. Ele custa caro, custa muito mais do que o orçamento que você vai fazer ou que fez. Mas se você tem uma visão, se você tem um plano, se você tem um projeto de vida igual ao projeto de Deus, você vai avançar. E o meu encargo nesses dias aqui, irmãos, é encorajar vocês a avançarem, amém? Mas vamos entrar aqui nos solos, senão a gente termina a reunião hoje e eu não falo, né? Nossa, mas tem mais 2 reuniões pela frente. O Sara perguntou se eu já aprontei as reuniões de amanhã depois. Eu falei, minha filha, eu aprendi uma coisa. A reunião seguinte depende da reunião anterior. Claro, eu estudo a Bíblia, eu preparo muitas coisas, como até preparei para hoje, mas não sei se eu vou conseguir falar tudo. Mas a gente precisa estar na liberdade do Espírito e deixar que o Espírito fale o que ele quer falar. Mas vamos tentar entrar aqui nos 5 sola. Talvez alguns irmãos nunca ouviram falar nisso, né? Os 5 sola. Que negócio doido é esse? Sola entre aspas. Porque isso aqui está no latim. Originalmente foi escrito assim e é conservado na história da igreja, pelos pregadores e tal, né? Essa referência em latim, claro, com uma tradução junto. Então vamos lá, resumidamente, os 5 solas são os seguintes: sola Scriptura, somente a Escritura, que é o sola número 1, tá certo? O sola número 2, sola fide, somente a fé. Sola número 3, sola gratia, somente pela graça. Sola número 4, esse é bom demais. Solos Christos. Somente Cristo. E o número 5, soli Deo glória. Somente glória a Deus. Amém. Esse é o resumo da reforma, né, que Martinho Lutero deu origem e que deu prosseguimento através de tantos outros servos de Deus, e nós hoje estamos aqui. Eu não estou aqui falando de igreja reformada, que nós, um irmão, depois que nós, do ano passado para cá, fizemos uma reunião, que foi até engraçado. O irmão perguntou assim: meu irmão, então daqui para frente, nós somos calvinistas, nós somos reformados, nós somos arminianos, nós somos... Falei, irmão, esqueça tudo isso. Nós somos... na verdade, você deveria ser um discípulo de Jesus para pregar o evangelho em todo lugar, batizar as pessoas e cuidar das pessoas. O nome disso é discípulo. Então, se você quer ser alguma coisa, quer botar um nome, tá certo? Eu sou um discípulo. A gente sempre usou a palavra cristão, não foi? Não está errado. Mas a palavra cristão só aparece 3 vezes no Novo Testamento. E a palavra discípulo aparece 272 vezes. Se você quiser conferir, pode começar a apontar, tá certo? Então, meus amados, eu não estou aqui nessa noite para defender o movimento da reforma. Eu queria mostrar para vocês que o movimento da reforma
foi um grande passo para o mundo e para nós, e que nós estamos aqui hoje, não estamos adorando o ídolo na Igreja Católica por causa desse movimento. Sim. De pessoas que pagaram o preço, e o resumo é esse: só a Bíblia, tá certo? Só a fé, só a graça, só Cristo, e toda a glória somente a Deus. Amém. É simples isso? Se a gente praticar, irmãos, esses 5 sola, nós tranquilamente estaremos debaixo da bênção de Deus e estaremos cumprindo o discipulado para o qual nós fomos destinados. Eu vou tentar falar alguma coisa sobre os 5 sola, mas se não der tempo, seja o que Deus quiser. O sola número 1, sola scriptura em latim, somente a Escritura. Vocês sabem que, como eu já falei, naquela época, a Igreja Católica prendeu a Bíblia, ninguém entendia nada, porque o latim nem era mais uma língua falada pelo povo, mas as missas, a leitura da Bíblia era em latim. Na verdade, isso veio até pouco tempo atrás. Eu nasci na década de 60, de 50, e na década de 60, eu lembro muito bem que a minha avó era muito católica. Graças a Deus, a minha mãe se converteu quando eu tinha 5 anos de idade. Mas eu ainda cheguei a fazer o tal um catecismo, que o cara começa a aprender lá aquelas coisas. Mas a missa, naquela época, ainda era em latim. Se eu não me engano, foi o João 23, o Papa, que acabou com isso. E a partir dos anos 60 em diante, a missa começou a ser falada em português. Então, isso, na verdade, já existia, veio desde a época da Idade Média, e ninguém, na verdade, por isso que tem aquela expressão, que você entrou na missa e como é que é? E saiu do mesmo jeito, em outras palavras. Não recebeu nada porque você ouviu um monte de coisa em latim, você não sabe latim, porque você não é cachorro, então... E o pai não ficava de costas para você, ele estava nem aí contigo. O problema é teu, aí se tu está entendendo, se não está. Então vocês vejam como é importante o sola Escritura, porque o Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão. E o povo, que não entendia nada de latim, começou a entender. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Já pensou? Que descanso para as almas daquelas pessoas? E assim por diante. Vocês estão entendendo como o primeiro sola é tão importante? Só a Escritura. Qual é a base bíblica que nós temos para isso? Então eu anotei aqui alguns versículos, por exemplo, 2 Timóteo 3,16. Paulo fala: toda a Escritura é inspirada por Deus. É por isso que nós não precisamos de coisa nenhuma além da Escritura. Nós não precisamos de... Até mesmo a literatura cristã que nós temos, ela nos ajuda muito, mas você não pode se apoiar nisso. Porque, na verdade, entre os cristãos existem muitas tendências e muitos ensinos. E você tem que ter muito cuidado quando você está lendo qualquer coisa que não seja a Bíblia. E qualquer coisa que não seja a Bíblia tem que ser julgada, criticada, analisada à luz da Bíblia. Amém. Alguns dizem hoje, não. Se o profeta fala, obedece e toca para frente. Isso não é bíblico. Paulo fala que a gente deve julgar os profetas. 1 Tessalonicenses 5 tem: não desprezeis as profecias, mas provai de tudo e retém o que é bom. Ou seja, tem coisa ruim nas profecias dos profetas. Por incrível que pareça. Claro. Você pode dizer, mas irmão, é verdade? Eu me considero um irmão que conhece a Bíblia, claro que eu conheço. Eu leio a Bíblia desde 5 anos de idade. A Bíblia entrou na minha cabeça logo cedo e graças a Deus não saiu mais. Mas quando eu levanto para falar, muitas vezes a minha mulher diz que eu falei errado, que eu falei natural, que eu falei grosso, que eu não devia ter falado. Eu dou graças a Deus por essa que está do meu lado, porque ela me ajuda
em certas ocasiões. Então, quando o profeta se levanta, os outros devem julgar. Isso está no Novo Testamento. Qualquer coisa, em resumo, que foi ensinado para você e não combina com o que está na Bíblia, solo scripture, só a Bíblia. Amém? E muito bem, então, e essa Bíblia é soprada por Deus. E sopro aqui é coisa divina e de vida, tá certo? Então, quando você se achega à palavra de Deus, não apenas você é esclarecido da verdade, mas você ganha vida. Então, na Escritura você tem verdade e você tem vida. Por isso que é tão importante solo scripture. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Você já viu aquela, né, quem fez Enem, vestibular na minha época, colégio militar, minha filha, passamos por essa experiência, né, Fortaleza, chega o dia, saiu, naquela época não era tão rápido como hoje, que sai aqui na internet rapidinho, uma boa. Quando eu fiz o vestibular, saía pelo rádio. E aí foi liberado, né? A Jussara também foi da mesma época, foi liberado a lista. Aí começa, eu era da engenharia, curso, aí era a letra alfabética, curso de administração, aí lá vai o fulano da letra A, o da letra B, o da letra C, no curso de administração, e você já tremendo, não é verdade? Porque havia uma certa expectativa. Será que eu fui aprovado ou não? Seleção. E quando naquele dia chegou o curso de engenharia civil, e eu estava lá no pé do rádio, e entrou na letra J, JA, JE, JI, quando entrou no JO, apareceu o Joquismar. Mas foi muita apreensão e muita expectativa, porque a aprovação define a tua vida. Aquela aprovação ali vai definir a tua vida. Ou tu vai voltar de novo com a cadeira de cursinho, que é a pior coisa que pode existir na vida do estudante. Ou tu vai desistir daquilo ali, ou tu vai pegar um outro curso espera marido, como dizia antigamente. Tá certo? Ou tu vai ser aprovado e as pessoas vão cortar o teu cabelo, vai ficar careca, vai ter uma festa, e aí a festa é grande. A pergunta hoje é o seguinte: há um tribunal esperando por nós. Tribunal de Cristo. Como é que está a sua expectativa de aprovação? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado em quê? Aí é onde eu quero chegar no solo escriture. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Então, meus amados irmãos, a Bíblia, somente a Bíblia, e essa Bíblia precisa ser manejada adequadamente. Amém? Não apenas você se levantar, eu sou reformado, eu sou reformista, eu sou isso, eu sou aquilo. E às vezes tem gente que fala isso com muito orgulho. A questão não é essa, é só a escritura. Você é um obreiro que não tem de que se envergonhar no tribunal de Cristo e que maneja bem a palavra da verdade, que é a escritura. Então esse é um ponto muito importante. E um terceiro ponto nessa questão da escritura é: Jesus respondeu. Eu estou lendo tudo, irmão, na versão Nova Almeida atualizada, tá? O erro de vocês está no fato de não conhecerem o quê? As escrituras. E nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Hoje há muito erro no meio dos cristãos, mas muito mesmo. E o erro vem do fato de que vocês não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia.
Se você toma outra coisa além da Escritura e não conhece essa Escritura, Jesus está dizendo, aí está o erro de vocês. Então há no meio cristão hoje uma juventude sendo enganada por uma série de coisas, de movimentos, de ações, de atividades. Mas se você perguntar 3 coisas apenas da palavra de Deus, eles não sabem nada. Como estão os seus filhos? Como estão os seus filhos? Eles conhecem a palavra de Deus? Sola número 1, a Escritura, tá? Não queira apenas que seus filhos conheçam muito de ciência, que sejam formados, que sejam bem-sucedidos. Se você não tem filhos que não conhecem a Escritura, você não deve se considerar uma pessoa realizada. Falando dos pais. Uma igreja que não tem presbíteros, que não conhecem adequadamente a Escritura, ela está fadada a se acabar. E vocês sabem que igreja se acaba. Ah, mas a igreja de Cristo não acaba. Sim, a igreja, no seu aspecto espiritual, ela enfrenta as portas do Hades e não tem problema nenhum. Agora, as igrejas locais, no sentido de igrejas práticas, congregações, elas se acabam desde que abandone o primeiro solo da reforma, as Escrituras. A tendência delas é se acabarem como igreja. Pode até continuar como qualquer outra coisa, menos igreja. Porque para a igreja, quando a palavra de Deus chega, quando a Escritura chega, a igreja só tem 2 alternativas: ou ela se corrige ou ela acaba. Carta aos Efésios, de Apocalipse. Arrepende-te. Porque se você não se arrepender, eu venho sobre você, igreja em Éfeso, vou remover daí o seu candelabro. Então a igreja se acaba. Certo? E nós precisamos estar muito claros disso. E a grande salvação, o recurso que nós temos é o solo número 1. Solo Escritura. Somente a Bíblia. Então essa é a questão da palavra de Deus. Os 2 segundos sola fide e sola gratia, somente a fé e somente a graça, eu tenho só um versículo aqui que resume os 2. Esse aqui é tranquilo, todo mundo conhece, Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que eu estou falando para vocês hoje, na verdade, eu estou dando uma base bíblica. Talvez você tenha escutado, mesmo essa semana, tanto podcast, tanta palavra sobre a reforma, sobre os 5 sola. Sim, mas no final das contas, a Bíblia fala disso? Fala. É exatamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tem muito mais coisas, mas a gente não ia ter tempo para relacionar um monte de versículos. Mostrando para vocês que esses 5 itens são muito importantes. Foram importantes na época de Lutero e ainda são muito importantes na nossa vida da igreja hoje, se nós quisermos ter uma igreja reformada. Amém? Vocês querem uma igreja reformada ou não? Vocês são uma igreja reformada ou não? Cuidado. Não vamos botar assim, igreja reformada em São Luís, por favor, né? Não é isso que eu quero dizer para vocês não, certo? Reforma é uma reconstrução, tem que ser uma realidade, não é questão de nome, não é questão de posicionamento, eu sou reformado, eu não sou reformado, e assim por diante. É uma questão de realidade. Nós precisamos viver uma vida de reforma, e isso é importante, porque todo dia de manhã você acorda deformado. Sim ou não? As mulheres gastam tanto dinheiro para se reformar logo cedo, não é não? A minha mulher tem o salário dela lá, das coisas que ela faz, e graças a Deus. Porque ela gasta com as coisas, não gasta muito não, né, minha filha?
Mas, aí também, né? A dona Jussara, ela não usa maquiagem pesada, né? Ela usa, né? Por quê? Porque a gente amanhece deformado, sim ou não? Qual é o gosto que você tem na boca? Quando você acorda, gosto de lata, sim ou não? Você não tem que escovar os dentes? Você amanhece deformado. Os olhos, não tem que lavar? Senão, você vai sair para o escritório sem lavar o rosto? Por favor, né? Vocês estão entendendo que todo dia a gente amanhece deformado e precisa de uma reforma? Isso tem que ser uma realidade, irmão, na nossa vida espiritual. E isso é importante que aconteça individualmente, tá? E isso reflete coletivamente na igreja em que nós reunimos. Amém? Então, essa é a questão da reforma. E aqui, claro, isso aqui está muito claro. Nós fomos salvos pela fé, né? Pela graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, você ia parar no inferno mesmo, porque você não é bom, tá certo? Mas Deus tem uma música, né, que fala, como é que é? Você não presta. Ela me contou, quando eu chego em casa, vocês não sabem quanto eu apanho, porque, né, algumas coisas que eu falo nas minhas mensagens. Como é que fala? Fábio, tá, tu conhece música mais do que eu. Eu não presto, mas eu te amo. Tá, tudo bem. Você tem que dizer para Deus todo dia. Mas é outra música, tá? Que eu esqueci. É que eu falei na mensagem de domingo. Mas essa é boa também. Eu não presto, mas eu te amo. Você não vale nada, mas eu gosto de você. É isso que Deus fala para você todo dia. Porque todo dia você precisa de reforma. Todo dia você precisa da Escritura. Todo dia você precisa exercitar a sua fé. E todo dia você tem que dar graças a Deus pela graça. Porque você não valia nada, mas Deus gostou de você. E fez de nós uma obra-prima, né? Efésios capítulo 2. Mortos nos delitos, pecados, corrente do mundo, arrastado por Satanás, mas Deus foi lá e pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, não se iluda, não é você não presta mesmo. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, e você deve dar graças a Deus que você tem fé. Amém. Eu estava falando hoje para alguém, né, que aquela escritora Raquel de Queiroz, vou falar isso publicamente, porque isso foi falado publicamente numa entrevista dela, um podcast, alguma coisa assim, antes dela falecer. A Raquel de Queiroz, uma escritora cearense famosa, primeira mulher a sentar numa cadeira na Academia Brasileira de Letras, famosíssima, escreveu o 15 e mais outras coisas importantes aí, não lembro mais, não sou literato. E naquele dia, eu estava assistindo com a Jussara e fiquei chocado. Foi na televisão, né, Sara? Naquela época não tem internet, não. Na televisão estava lá, e aí a pessoa, o que você... Mas a minha pergunta é mais ou menos assim, de quem você tem... A essa altura do campeonato, você tem inveja de alguém, de alguma coisa? Ela falou, eu tenho inveja das pessoas que têm fé. Porque as pessoas que têm fé, elas vivem mais felizes. Elas enfrentam as doenças com tranquilidade. Elas enfrentam a morte com tranquilidade. E eu não consigo ter fé. Eu já tentei muito e não consigo ter fé. O que vocês acham? E você tem fé? Já deu graças a Deus por isso? Sem graça. Efésios diz que é dom de Deus. Foi Deus que deu. Então, se você hoje consegue invocar o nome do Senhor, consegue orar, meus irmãos, era para a gente estar, né, toda hora, estar pulando de alegria. E é um dom de Deus, Deus te deu. Ô Gil, você gostaria de receber como é que chama? O jovem sabe, é Lamborghini, é? Não? Assim, né? Aquele carro poderoso, caríssimo. Você gostaria de ter um carro daquele?
Pois é, a fé que Deus lhe deu é muito mais valiosa do que aquele carro. Amém. Vocês sabem que o discurso de Steve Jobs foi o cara que inventou esse negócio aqui. O resto depois copiou. Um cara inteligentíssimo que mudou a nossa história dos anos 90 para cá. Mas morreu muito cedo. Morreu muito cedo. Era ateu. Tá certo? Morreu cedo. E no leito lá, no hospital, ele falou que, mais ou menos assim, né, que a cama é a coisa mais cara do mundo. Mais ou menos assim, não sei exatamente, literalmente não. Mas a ideia é essa: uma cama de hospital é a cama mais cara do mundo, porque com todo o dinheiro que eu tenho, eu não consigo sair daqui. Já pensou nisso? E a gente não fica por aí querendo dinheiro, querendo ficar rico, brigando por herança, brigando por isso, brigando por aquilo, deixando de lado as coisas espirituais às vezes, a palavra de Deus, a oração, o serviço na igreja, pela correria. Eu não estou dizendo que tem que ser vagabundo, preguiçoso, não estou falando isso não, irmão. Mas nós temos que dar atenção ao que realmente vale na nossa vida. Qual é a sua causa? Eu sempre pergunto isso. Qual é a sua causa? A sua causa é você mesmo? Se a sua causa for você mesmo, você está falido. Você está morto. Se a sua causa é um curso de engenharia, aí eu me decepcionei bastante, porque eu era adolescente fazendo fachada de casa, doido por arquitetura e tal. Entrei numa faculdade de engenharia para entrar, aquilo ali era o meu sonho. Eu entrei, daqui a 6 meses, estava uma rotina tão grande, entrei em depressão até um tempo, não queria mais estudar, acabou. E a causa? Ah, tudo bem, melhorei, saí da depressão. A causa agora é o diploma, o anel no dedo. Chegou o dia, e aí? No outro dia eu era um engenheiro desempregado. Ah, meu Deus do céu, aí eu fui chorar, que agora eu não sou mais estudante, eu sou da categoria dos desempregados. E a causa? Ah, não. Aí eu entrei na construtora, vim morar aqui no Maranhão, né, para quem não sabe. Comecei minha vida profissional aqui no Porto de Itaqui, construí na Ferrovia dos Carajás. Morei uns 2 anos aqui. Fui admitido como engenheiro auxiliar, mas comecei a olhar para o meu gerente e falei, um dia eu chego aí nesse cara. O meu gerente de setor. Aí depois eu virei gerente de setor. Aí eu comecei a olhar para o meu chefe da obra. Eu falei, um dia eu chego lá. Você está entendendo que a cada fase da sua vida você alcança as suas causas e elas não valem mais nada, e você tem que arranjar outra causa para viver, senão você morre, senão você dá um tiro na cabeça. Não é verdade? Irmão, só vale a pena viver por uma causa. Amém. Nossa, Senhor Jesus. E ela está baseada nesses 5 solas aqui. A Bíblia. Amém? A fé. A graça. Cristo. Amém. E toda a glória seja dada a Deus. Então hoje eu sou um engenheiro desativado. E, viu, Gilberto? Mas nem intenção, na realidade, tem até uma construtorazinha lá em Fortaleza, meu filho aqui. De vez em quando a gente constrói alguma coisa, depois para, e eu não estou nem aí. Eu não tenho nenhuma vontade de fazer mais nada na vida, a não ser viajar e estar com os irmãos, como nessa noite aqui. Existe coisa melhor, né? Não, Jaira, Carlinhos, aquele dia lá debaixo do Bacuri, como é que é o nome lá da árvore lá? É o Bacuri, né? Puxa, não sei se vocês conhecem a casa dele lá, um negócio impressionante, que lugar maravilhoso. Bom demais, existe coisa melhor, 4, 5 pessoas. Não pense em igreja grande. Amém. Amém. A melhor igreja é a igreja na casa. Essa deve ser a nossa causa. Você cuida de alguém na vida? É uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Você está cuidando de alguém na vida? Porque Jesus só deixou uma coisa para a gente fazer, e um comando. Tem gente dizendo que vem de comando por aí afora hoje, mas só existe um comando na Bíblia, e foi de Jesus, não foi de nenhum profeta, apóstolo, de nada não.
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu agora sou o rei. Eu é que mando. Eu sou o Senhor. E vocês são meus servos. Se não dá graças a Deus de ser servo desse homem, Graças a Deus. agora vocês têm que fazer uma coisa. Vão e façam discípulos. Batizem e ensinem a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa deve ser a nossa causa. Você está cuidando de alguém? Que já é mais difícil, né? Mas você está pregando o evangelho? Essa tem que ser a nossa causa. Pregar, batizar e cuidar. Se você fizer isso, meu irmão, você está bem demais. Você tem uma causa nobre e o dia da lista lá, do vestibular, você não vai chegar lá meio apreensivo, tá certo? Porque você cumpriu o único comando que existe na Bíblia, dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos continuar, porque o próximo item é solos Christos. Esse é bom. Somente Cristo. Amém. Eu escolhi 2 versículos aqui, Efésios 2, 18, porque meu tempo já está estourado, não está, Cássio? Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Olha que versículo. Por meio dele ambos, esse ambos aqui era judeus e gentios, têm acesso ao Pai. Ninguém tinha acesso ao Pai antes de Cristo morrer na cruz, ressuscitar, ser exaltado, se tornar o Senhor. Amém. O acesso ao Pai estava fechado, lembra? Desde o Jardim do Éden, que foi fechado para a reforma lá. Não para a reforma, foi fechado porque se o homem entrasse lá, estava frito. E ver a vida eterna carregando pecado nas costas não é coisa boa, não. Paulo falou: miserável homem que sou, quem me livrará como é que chama? Quem me livrará do peso dessa morte? Alguma coisa assim. Corpo dessa morte. Sabe o que é que significa isso? Nós carregamos um cadáver, que é o nosso velho homem. Vocês acham que carregar cadáver é alguma coisa boa? Que dizem que fica mais pesado ainda, né? Duro, inflexível. Mas todos nós carregamos um cadáver que é o nosso velho homem. Você pode se livrar disso por causa de Cristo. Amém. Porque Ele deu para nós uma nova vida. E se você tem Cristo, você tem acesso ao Pai. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Tem outro versículo que eu escolhi aqui, Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso, meus irmãos, é muito importante. Nós não devemos lutar por unidade. Unidade da igreja. Não vale a pena lutar por unidade da igreja, porque quanto mais você lutar por unidade da igreja, mais você vai se dividir. Essa é a história da igreja. Contra fatos não há argumento. Quanto mais se lutou por unidade, mais se dividiu. Tá certo? Então nós não devemos lutar por uma causa, e essa causa é Cristo. Isso deve ser o objeto da nossa contemplação. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo a glória do Senhor, estamos sendo o quê? Transformados à sua própria imagem. Então, quando você encara esse solo Christos e contempla esse Cristo, você vai ser transformado, e você está sendo transformado numa imagem de glória. Isso é maravilhoso. Estou correndo aqui. Para terminar, o último sola, soli deo gloria, em latim, glória somente a Deus. Isso aqui a gente sabe doutrinariamente, mas na prática nós muitas vezes passamos por cima disso aqui. Romanos 16:27, a este Deus único e sábio seja dada glória, amém, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Por mais que o Cássio faça alguma coisa, o George,
o Gilson, o Charles, aqui, eles só vão fazer o que deviam fazer. Eles não devem ter glória nenhuma. Eu não devo ter glória nenhuma, porque se Deus me deu um talento, eu tenho que produzir um outro talento. Se eu não fizer isso, eu não estou com nada. Se Deus me deu 2 talentos, eu devo produzir outros 2 talentos. Se Deus me deu 5, eu tenho que fazer a mesma coisa, produzir outros 5. E na hora que eu produzo 5, nenhuma glória para mim. Toda glória seja dada a quem? A Deus. Amém. Ele apenas dá uma recompensa, porque eu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Né? Então, se você tem que receber glória ou recompensa, isso tem que vir de Deus. Amém? Isso tem que vir lá de cima, de Deus e de nenhum homem. E não espere glória de nenhum homem. Se você fizer isso, eu garanto a você que você um dia vai se frustrar. Amém? Toda glória a Deus. Amém. Efésios 3:21, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para tudo sempre. Amém. Amém. Então, a glória a Deus deve ser individual e a glória seja dada na igreja. A reunião coletiva, a glória seja dada a Deus. E para terminar, assim ao Rei eterno, imortal e visível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Toda glória a Deus. Não em Deus e ninguém. Se algum irmão está ajudando você, ele está fazendo o que deve fazer. Amém. Ele está cumprindo o comando de Deus. Ide, façam discípulos, batizem e ensinem muitas pessoas. Essa é a nossa responsabilidade como presbíteros, diáconos, líder de pequeno grupo. Amém? E isso na igreja local. Local no sentido de congregação, não localismo, tá? Uma igreja local em São Luís. Não é isso que eu estou falando. Isso aqui é uma igreja local. Uma igreja local. Não é a igreja local. Preste atenção ao português, tá certo? Uma igreja local. Então, o que você deve fazer? Você deve viver essa vida da igreja numa igreja local bíblica. Se você conservar esses 5 solas, tá? Então, a coisa está bem encaminhada, né? Somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e toda glória somente a Deus. Tá bem? Eu paro por aqui. Se Deus quiser, amanhã a gente vai continuar falando essas coisas, ou não, outras coisas, seja o que Deus quiser. Amém. Amém? Mas amanhã à noite nós estaremos aqui, né? Louvado seja Deus. Aleluia.